Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos saudar também de uma maneira muito especial a todos que estão ligados conosco, a todos a paz do Senhor Jesus. Vocês perceberam que nós só cantamos hoje o amor do Senhor? Os irmãos perceberam, os jovens perceberam isso? Porque a mensagem vai falar sobre isso também. Vai falar do grande amor do Senhor. Vamos estar de pé, queridos, e vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Vamos ler 4 versículos, do 1º ao 4º. Esses 4 versículos revelam o grande amor do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Senhor, que a tua graça se manifeste neste lugar. E a palavra do Senhor venha achar guarita em nossos corações. Que haja nesse instante a continuidade de uma grande operação de milagres aqui neste lugar e em todos os lares que estão ligados conosco. Operação de grande glória e poder sobre a vida do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra do Senhor, em específico nos evangelhos, mostra muitos encontros que o Senhor teve com muitas pessoas. Pessoas simples, como você, como eu. Pessoas com suas necessidades, limitações, dificuldades. Mas o impressionante é que em cada encontro era um ensino. Em cada encontro tinha ali um teor histórico, um teor cultural e tinha o teor profético. E não foi 1, 2 não, foram vários encontros. E esse texto que nós lemos não foge a essa regra. Mostra um homem enfermo se encontrando com o Senhor. Tem uma questão marcante, cultural, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas tem também algo profético, revelado, maravilhoso, que é o que alimenta a nossa alma. O histórico é importante, mas o que alimenta a alma é a revelação do Senhor. É essa que nos identifica com o céu. É essa que alimenta e dá suporte para o crente vencer. A palavra nos fala no 1º versículo: e descendo ele do monte. O texto está aí na sua tela, sendo mostrado para você acompanhar. Não feche sua Bíblia não, deixa aberta, a gente vai acompanhando, versículo por versículo. E descendo ele do monte, está vendo aí na tela da sua televisão, do seu celular, está vendo? Ele descendo de algum lugar. Lembra o quê?
o Senhor descendo do esplendor da sua glória. Aí já começa o grande ato de amor. E nós cantamos hoje isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ali já começa o grande amor do Senhor. E quando Ele envia o Filho dele, na mente dele estava você e já estava eu, para ser alcançado. Um amor que nos constrange. Um amor que nos leva a entender que não tínhamos direito a Ele. Não tínhamos mérito nenhum para Ele. Mas Ele simplesmente foi derramado sobre nós. E o Senhor desceu do esplendor da sua glória e se fez homem para salvar o homem. A gente pode parar aqui e já dar um seminário, isso aqui, para falar do amor do Senhor. Do amor que eu tenho certeza que o Espírito Santo está passeando no nosso meio, está entrando dentro das casas e está renovando na sua alma essa noite. Esse amor que nos leva a ser fiéis, que nos faz desviar do pecado. Um amor que nos leva a desejar o céu. Não queremos riqueza, não queremos bens dessa terra, queremos ir para o céu. Queremos ser arrebatados. E esse desejo é a prova de que há um amor vivo de Deus dentro de nós. A palavra diz que o seguiu uma grande multidão. Quando o Senhor Jesus veio em forma de homem, em forma corpórea, veio na forma de homem, mas veio como Deus. Mudou tudo. O calendário da humanidade mudou. Começou a contar antes de Cristo, depois de Cristo. É o nome mais pregado e falado em toda a face da terra. Livros e mais livros para falar dele. É essa multidão que o segue. Mas só que o Senhor veio para salvar o pecador. E Ele sabia que ia encontrar o homem em pecado. Ele sabia que ia te encontrar, jovem, distante dele, que ia me encontrar. Eu vim jovem para a igreja. Eu tinha 21 anos. E eu não conhecia esse amor, como muitos aqui. E a gente acha que a gente que escolheu a Ele. E a gente vai para a Bíblia e diz lá: não foi vós que me escolheste, mas sim eu que vos escolhi. Maravilha, né? É bom se relacionar com alguém que te ama, não é verdade? Ruim é relacionar com alguém que só bate em você. Mas quando você se relaciona com alguém que te ama, é maravilhoso. Ainda mais Deus, que é um amor perfeito. Um amor cantado. Um amor glorificado e pregado. Um amor vivido, onde sustenta igrejas. Esse é o amor do Senhor. Quando nas igrejas, irmãos, vocês virem alguém anunciando um dom, entregando um dom espiritual, pode glorificar que aquilo ali é o exemplo do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Senhor para conosco. E eu tenho certeza, vou falar algo aqui, eu tenho certeza, todos os pastores aqui, tínhamos algum mérito para sermos pastores? Nada. Foi por amor, não foi? Um Deus nos amou, não foi? Brigou com nós? Brigou? Não. Brigou com os diáconos aqui? Com os obreiros? Brigou com você, jovem? Não. Foi firme. Mas nunca
nunca bravo, sempre com amor. Eu lembro de uma pessoa muito ruim na vida espiritual. Fomos orar com ele, posição de mãos. Sabe que o Senhor chamou ele? Meu filho. Ninguém ali em volta ia chamá-lo de filho, mas Deus chamou. Olha que amor. Mas foi o basta para aquela pessoa chorar. E hoje o Senhor está olhando aqui para os jovens, para o obreiro, para os pastores, para o diácono, e está dizendo assim: eu te amo, meu filho. Mas Senhor, eu pequei. Eu te amo, meu filho. Pastor, mas Senhor, eu nem li a sua palavra hoje. Eu te amo, meu filho. Mas eu não estou nem sendo fiel ao Senhor. Eu te amo, meu filho. Eu estou tão fraco, entristecido. Eu te amo, meu filho. E quando a hoste maligna escuta isso, ela é repreendida. Porque com o amor do Senhor ninguém pode. O amor do Senhor vence tudo. Vence tudo. Vence enfermidade, opressões. Vence tudo. Estamos aqui, no púlpito, por causa do amor do Senhor. A palavra diz que quando ele desce do monte, quando o Senhor desce do esplendor da sua glória, iria encontrar o homem em pecado. E a enfermidade que a gente leu aqui, ela torna o tecido do ser humano insensível, como o pecado torna insensível o homem para as coisas do Senhor. Se tem alguém aqui em pecado, se ele não já saiu, ele vai sair agora. Não deixa o mundo te enganar. Não entra por um caminho de que Deus não gosta mais de mim, não me ama. Isso é pecado. Pecado causa isso. O Senhor quer quebrar isso hoje aqui. Quer tirar isso aí. E renovar a nossa comunhão com Ele. A palavra diz que eis que veio um leproso. Preste atenção nesse detalhe. A Bíblia não fala quem estava levando ele. E eis que veio. E esse papel de levar o homem ao Senhor é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pegou, que pinçou a gente lá no mundo e nos fez ter um encontro. Já éramos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, mas chegou uma hora que houve o chamado, aonde nós entendemos, opa, calma aí, Deus está falando comigo, essa mensagem é comigo, esse dom é comigo. E aí o Senhor me dá o direito, nos deu o direito de escolher o que queríamos, de seguir ou não. Já a gente escolheu seguir, entrou um processo na nossa vida. E aí vem o Espírito Santo e nos conduz em santidade. Em santidade. E eis que veio um leproso. Poderia colocar o texto na tela para os irmãos verem? Eu sou bem textual nas mensagens, que a Bíblia tem muitos detalhes interessantes. Olha lá. E eis que vem o leproso. Lê comigo, você em casa e os irmãos aqui. E o não ouvi. E o adorou. Para aí, se adorou, teve culto. Correto? Se ele adorou, teve adorador e adorado. Então aquele homem se aproximou, não foi vazio. Ele foi com um espírito de adoração. E a Bíblia lá no Evangelho de João diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Pastor, me prova que ele estava no espírito. Olha como ele chamou o Senhor. E eis que vem o leproso e o adorou dizendo, fala comigo, dizendo,
Senhor. A Bíblia também fala que ninguém chama Jesus de Senhor se não estiver no Espírito. Está vendo o papel do Espírito Santo? Está vendo como o Espírito Santo de Deus, que te ama, que me ama, nos leva a ter um encontro com o Senhor, que coloca as palavras na nossa boca, que prepara todo o ambiente para que a gente seja abençoado. Percebeu isso? Percebeu? Por pior que o ser humano seja, quando o Espírito Santo chega, toca na alma, revela o amor do Senhor para o homem, e aquela dureza. Eu fui pastor de uma igreja lá no Ataíde, uma igreja onde era perto de uma, dizem, né, entre aspas, né, boca de fumo, né? E ali tinha um chefão. E eu, quando eu cheguei na igreja, ele me saudou, conhecia meu nome, sabia tudo de mim já. E eu o convidei. Eu não o conhecia, eu o convidei. Vão lá na igreja? Ele, eu vou, pastor, pode deixar que eu vou. Passou uma semana, houve um tiroteio. Já ouviram falar de ali em Santa Rita, ali, faixa de Gaza? Já ouviu falar nesse período? Ele era dali. Houve um tiroteio, por um milagre aquele homem foi livrado. O tiroteio aconteceu sexta-feira à noite. Domingo de noite ele estava lá na igreja. Estava lá quietinho no cantinho dele. Aí me cutucaram lá no anexo. Pastor, fulano de tal está aí hoje. E ali entregamos uma palavra. Aquele homem se entregou ao Senhor Jesus. Era homem bravo, hein? Era bravo. Eu nunca vi um leão se transformar num gato manso, como aquele homem se transformou. E depois ele me contou que depois do tiroteio, ele voltou lá pro quartel-general dele lá, e chegou para comandados dele. Eu falei, ó, eu não quero mais isso não, vocês podem ficar com tudo. Fica com tudo. Pode ficar com tudo aí. Eu não quero mais isso não. Mas fulano, você vai para onde? Eu vou para a igreja. Olha o amor do Senhor. Ninguém, se dependesse do homem, ninguém salvaria aquele homem. Mas Jesus o amou. Jesus o salvou. Que maravilha. Ano passado a mãe dele me ligou. Pastor Márcio, fulano desceu, fulano é obreiro. É mesmo? É. Tá manso, pastor. É mesmo. Mas ele não era bravo. Acabou aquela braveza. E eu tive a oportunidade de falar com ele. Rapaz, você tá tão manso. Porque o amor do Senhor, pastor, é assim. Eu não entendo. Eu recebo o amor do Senhor com tanto amor. Eu não consigo transmitir esse amor sendo enraivecido com as pessoas. Eu tenho que transmitir isso que eu recebo, no mínimo, com o mesmo amor. Porque se Deus lhe trata com amor, por que eu trato ruim as pessoas? Porque eu sou implacável dentro de igreja. Será que Deus está sendo implacável com você? Não está. Deus só nos trata com amor. Muitas das vezes vai nos corrigir, mas com amor. Nunca vai nos humilhar. Nunca vai dizer para nós, você é incapaz. Nunca. É só amor. Por que isso? Porque é um ambiente espiritual. E ali ele diz bem assim, Senhor, se quiseres, você pode tornar-me limpo. Todos aqui têm um pedido a fazer ao Senhor. E a resposta aqui para esse pedido foi, eu quero. Quando você estiver orando ao Senhor, não ora colocando em primazia
colocando em primeira instância, digamos assim, o seu interesse. Pergunta para o Senhor: Senhor, é a sua vontade? E tudo que oramos segundo a vontade do Senhor, o Senhor responde: eu quero, eu vou fazer. Porque o Senhor conheceu o nosso ontem, conhece o nosso hoje e conhece o nosso amanhã. Sabe de tudo. Não tem como enganar a Deus. Não tem como criar um estereótipo, encenar na frente da igreja. Não tem como. Porque enquanto a gente só vê o externo, Deus vê lá dentro. E bem lá dentro. Conhece seu pensamento, conhece tudo. Não há como ludibriá-lo. Não há. Por isso que tem que se entregar de todo o coração a Ele. Eu sei que você está chorando agora. Eu sei que o seu desejo, meu jovem, é se entregar ao Senhor. Então se entrega. Vai a Ele como esse homem foi. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso por mim? A resposta para aquele homem foi: eu quero. Quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela enfermidade. Eu queria que colocasse esse texto, o versículo 3. E quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Vocês estão vendo uma palavrinha ali? Logo. Alguém pode dizer aqui para mim, quantos minutos tem esse logo aí? Hã? Quantos segundos tem? Quantas horas tem? Um dia eu fiz essa pergunta na igreja, um menininho de 10 anos, milésimos de segundo, pastor. Esse foi profundo, hein? O logo mede um tempo, há dois tempos, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso, que derivou cronômetro, cronologia, calendário, é tudo da mesma raiz, do Cronos. Esse tempo nosso, dia e noite, as horas, minutos, os dias e os meses, é o Cronos. O Kairos é o tempo de Deus. Muitas das vezes, esse Kairos se encontra com o Cronos. Quando acontece isso, e hoje está acontecendo aqui, hein? Quando o tempo de Deus se encontra com o nosso, é a hora que Ele opera milagres, é a hora que há manifestação de línguas no nosso meio, é gente sendo salva, é anjos ministrando a nosso favor, é grupo de louvor cantando, o Espírito Santo quebrantando as pessoas, é choro sincero, é glorificação sincera, é gente se entregando aos pés do Senhor, porque o Kairos, o tempo de Deus, Ele está passando, está tocando no nosso tempo. Esse logo mostra esse tempo. A palavra diz que Jesus então disse para aquele homem: vocês estão percebendo esse encontro? Estão percebendo o encontro? Está vendo que tem diálogo? Estão percebendo? Está vendo? O Espírito Santo, ele leva o homem ao Senhor. O Senhor vai falar com ele. Meu jovem, olha aqui para mim agora. Os irmãos de casa, preste atenção. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Está com saudade de ouvir a voz do Senhor? Eu sei que você está com saudade de ouvir. Você está ouvindo essa noite. O amor do Senhor está vivo dentro de nós. E a palavra diz, e disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Era a lei. Moisés, era a lei de Moisés. Era para fazer isso.
Pastor, eu tenho que fazer também isso? Não, hoje nós não precisamos nos mostrar para sacerdotes nenhum. Por quê, pastor? Porque o sumo sacerdote está vivo no nosso meio. E o mostrar a Ele é ir a Ele, é buscá-lo, é se entregar a Ele, não a sacerdote, não a homem, mas ao sumo sacerdote que está vivo no nosso meio. Pastor, fala o nome dele. Jesus Cristo é o nome dele, o nome todo-poderoso. Mostra para Ele. Pastor, como é que é mostrar? Se entrega. Diz para Ele aí agora, diz com todo o seu coração, diz: Senhor, eu te amo. Diz aí para Ele. Você que está em casa, diz aí para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, eu tenho sido falho, Senhor, mas Senhor, eu te amo. Me ajuda a corrigir, Senhor. Me ajuda a seguir, me ajuda a ter os pés no caminho, Senhor. O Senhor vai fazer isso, porque Ele te ama, para lhe servir de testemunho. Na última EBD, houve uma pergunta, que João viu um anjo, aí quis logo se dobrar. Lembram dessa pergunta? Aí o anjo falou: não, rapaz, não se dobra não adora a mim não, porque eu sou seu conservo. Sou seu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Quando a gente vai ao sumo sacerdote, quando a gente se entrega ao Senhor, ali o Senhor coloca em nós um testemunho de que um Senhor mudou a nossa vida, de que um Senhor trabalhou na nossa mente, no nosso coração. A nossa alma é limpa, o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós temos certeza, se o arrebatamento for agora, esse lugar fica vazio, e as casas ficam vazias, porque todos serão arrebatados ao Senhor, porque o Senhor está renovando o seu nome no livro da vida essa noite. Aleluia, Senhor. E esse testemunho do que você está sentindo hoje aqui, ele vai continuar dentro de você, vivo, para que você sempre lembre de que há um Deus que ama a sua vida. Que o Senhor nos abençoe.